Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD. Esta é a revista, lição dos adultos no primeiro trimestre de 2022, que traz o título A Supremacia das Escrituras e como subtítulo informa que a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Nós já estamos diante da lição de número 12, o trimestre está encerrando. Próximo trimestre estudaremos sobre o Sermão do Monte. É uma lição muito esperada porque há décadas, eu creio que há quase 2 décadas nós não estudamos o Sermão do Monte. E nós retornaremos com este assunto. A lição 12 tem como título As epístolas instruem. Isso aqui é no sentido geral. E formam os cristãos, aqui é no sentido específico. De uma forma geral, elas instruem a todos. E de uma forma específica, ela forma o caráter de cada cristão. Nós estamos hoje diante da leitura, hoje sexta-feira, diante da leitura da segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 1. Segunda carta aos Coríntios 7 e 1. A epígrafe que diz: o crente deve purificar-se de toda imundícia da carne e do espírito. Imundícia da carne e do espírito, purificar-se. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada, fazendo hoje leitura mais uma vez na Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma das Bíblias mais próximas do original. Eu te indico você adquirir a Bíblia de Jerusalém para os teus devocionais. Lembrando que a Bíblia do púlpito das Assembleias de Deus é Almeida, revista e corrigida. Às vezes alguém lê numa versão diferente e quem está na nave do templo fica perdido sem saber exatamente onde está lendo, porque os textos não estão batendo. Então as Assembleias de Deus têm por regra ter como versão oficial para o púlpito Almeida, revista e corrigida. No entanto, principalmente aos que estudam a palavra de Deus, meditam em casa, aos que dão estudos bíblicos, aos que pesquisam na Bíblia Sagrada, devem ter várias versões de Bíblia. Vez que nós não conhecemos os originais, então as várias versões nos auxiliam a ver pontos de vista diferentes ou palavras com significado diferentes, verbos colocados em posições diferentes na mesma sentença, para que nós compreendamos o texto bíblico. E eu digo para vocês que tenho me valido muito deste artifício para que tente compreender o que o texto bíblico diz. Vamos então à leitura da segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ali diz, o crente deve purificar-se de toda imundícia da carne e do espírito. Vamos ao texto. Caríssimos, de posse de tais promessas, quais promessas? Promessa da vida eterna, promessa da salvação, promessa da ressurreição. Basta você ler o capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios. Caríssimos, de posse de tais promessas, purifiquemo-nos de toda mancha da carne e do espírito e levemos a termo a nossa santificação no amor de Deus. Vamos lá. Nós temos uma santificação que foi nos dada pelo amor de Deus, Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A nossa santificação é uma dádiva. Nós não conseguiremos a salvação se não formos santificados. E nós nos santificarmos depende de um ato pessoal nosso. Querermos nos santificar. Querermos ser separados. Por isso que aqui diz, levemos a termo, levemos a efeito, cumpramos no pé da letra, busquemos a melhor forma possível de alcançarmos a santificação. Como a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Já comentamos sobre esse texto esta semana. Assim alcançaremos a nossa salvação. Mas acontece que esta nossa santificação, ela não é somente uma santificação externa. Nos dias de Jesus, os homens procuravam Jesus, tentando, principalmente os escribas, os fariseus, que Jesus os chamou de hipócritas, tentando mostrar de forma externa algo que agradasse a Deus, logo que agradasse a Jesus. Ou seja, foi orientado por Paulo que as mulheres não devem cuidar somente do frisado do cabelo. Não é o exterior que vai agradar.
nos dias de Jesus, todo mundo estava lá bem aparamentado, bem vestido, bem organizado, né? Cumprindo aquele padrão que agrada a todo mundo, lavando as mãos para comer, não se assentando com pecadores, como diziam eles, não entrando em caminhos de samaritano, não se detendo no caminho com certas pessoas, fazendo realmente discriminação. No entanto, estas coisas externas são necessárias. Cuidado com o que comer, cuidado com o que vestir, cuidado com o procedimento, com quem andar, cuidado com o que falar, porque essas coisas podem prejudicar até outros no caminho da salvação. Alguém se torna um glutão. A Bíblia diz bem assim, põe um garfo, parece que é um garfo é uma faca na tua garganta, glutão, vai devagar. No que diz respeito à roupa, alguém pode de repente estar com um estilo de roupa que escandaliza não somente a si, né? Envergonha a si próprio, mas escandaliza aquele que está vendo e não glorifica o nome de Deus. Aí é uma questão de simplicidade e prudência, né? Lógico que existe a roupa que você utiliza no fórum e existe a roupa que você utiliza na praia, é lógico, mas tudo com decência e ordem, tudo com decência e ordem encaixa dentro do devido perfil. Alguém pode cuidar com aquilo que fala, porque as palavras têm o poder de botar fogo numa nação. Tiago já disse que é como um pequeno leme, a língua é como um pequeno leme que ela guia toda a embarcação e está escondido, ninguém vê. E são membros pequenos que estes são os que nós devemos tomar cuidado. Então aquilo que sai da nossa boca, devemos tomar cuidado porque ele revela até mesmo o nosso interior. E muitas outras coisas mais devem ser cuidadas de forma externa. Paulo, por exemplo, disse que se você come legume, você come carne, o teu irmão come legume, por causa da pouca fé dele, que você vai encontrar isso lá em Romanos, ele é chamado de enfermo na fé, você não coma legumes. Paulo diz que alguns fazem até guarda de dias e dias, mas ele não fazia essa guarda, mas por causa da pouca fé de alguém, ele de forma externa, ele cuidava para que alguém não viesse se escandalizar nele. Mas não é só esta preocupação. A preocupação aqui que o próprio apóstolo Paulo, nesta segunda carta de Coríntios, no capítulo 7, versículo 1, chama a atenção, é a questão do interior. Nós precisamos mudar não somente o que está por fora, mas mudar também o que está por dentro. O Sigmund Freud, ele vai chamar isso de verdadeiro eu, onde está o ego, onde está o homem verdadeiro. Tem um livro muito comum aí que diz, quem é você quando ninguém está olhando? Paulo está aqui trabalhando desta parte, porque o externo é como se fosse um teatro. Nós fazemos um teatro para os outros, mas quem sou eu na realidade quando eu estou sozinho? Quem é você quando você está sozinho, quando ninguém está olhando, quando você está distante de todo mundo? Distante de pai, de mãe, de amigos, de esposo, de namorada, de pastor, de obreiro, de igreja, de todo mundo, de patrão. Quem é você? É este ser essencial teu que Paulo está dizendo aqui que deve também ser mudado. Porque às vezes a pessoa por dentro tem um desejo latente, só que ele não revela esse desejo aos outros com receio, que o Freud também vai chamar de mecanismos de defesa. Para os de fora, se blinda, se fecha de todos os meios para não demonstrar o interior. Mas quando está sozinho, quando vê a possibilidade, aí se solta e mostra realmente quem é. Neste sentido, a palavra de Deus vem dizer, se nós temos aquelas promessas, caríssimos, de posse de tais promessas, ou seja, as promessas são nossas, promessa de vida eterna, promessa de galardão, promessa de arrebatamento, promessa de ressurreição, promessa de transformação, promessa de participar das bodas do Cordeiro, promessa de estar reinando com Cristo no milênio, inúmeras promessas de morar na Jerusalém celeste, de estar no novo céu e na nova terra em uma posição de destaque. Se nós temos estas promessas, ele disse que voltaria, o Senhor Jesus voltaria para nos buscar, então cuidemos do que é externo, como diz aqui a leitura, a epígrafe, purifiquemos toda a imundícia da carne, interprete imundícia da carne de forma lato, de forma extensa, certo?
e do espírito, porque às vezes a coisa não está sendo realizada na imundícia da carne, mas o espírito está contaminado. E a Bíblia fala sobre isso. A concupiscência dos olhos, a concupiscência a soberba da vida, a concupiscência da carne. Estas coisas que estão lá dentro, guardadas no espírito, devem por nós ser mortificadas, porque a carne em si, culpa nenhuma tem. Tudo que está movendo aqui, quem está movendo aqui é o espírito e a alma que estão movendo. Na hora que o espírito e a alma forem tiradas desse corpo, esse corpo simplesmente cai. Neste sentido, é interessante você saber que o texto diz: se temos esta esperança, estas promessas, nos purifiquemos, tanto externamente como internamente. E vou te dizer, isso aqui está acima de qualquer ministério da igreja, isso aqui está acima de qualquer posição, porque isto diz respeito a cada um individualmente. Na Idade Média que tinha-se aquela ideia que os grandes líderes já estavam topando no céu, eles eram a porta do céu. Na atualidade nós sabemos pelos nossos pastores que nos ensinam que quanto mais cargo você tem, mais profundo você está, você deve ir, para que você possa de alguma forma salvar alguém. Como é que foi dito? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Então isso aqui é muito mais profundo do que qualquer ministério, do que qualquer posição, do que qualquer holofote, porque diz respeito especificamente à tua alma. Legal, né? Domingo nós discutiremos mais esse assunto na escola dominical. Você é meu convidado a estar na escola bíblica dominical da sua igreja para que possa aprender sobre este assunto. Se você ouviu até aqui, é porque certamente alguma coisa te agradou. Então eu te convido a se inscrever no nosso canal, a comentar, a compartilhar, a curtir, a enviar isso aqui para alguém, de forma que você possa abençoar alguém com a palavra do Reino de Deus. Deus te abençoe e até domingo, na paz do Senhor.